a cidade de Paranaguá, envolta em névoa salina, sempre guardou segredos do oceano. Os pescadores antigos falavam do Fosso de Iará, um abismo submarino onde as águas eram estranhamente frias e os peixes desapareciam sem rastros. Diziam que aqueles que ousassem se aventurar além dos limites conhecidos não voltavam os mesmos, se voltassem. Mas o capitão Elias, um veterano do mar, não temia superstições. Com seu velho barco, o Mar de Ferro, e uma tripulação reduzida, decidiu que era hora de explorar aquele mar proibido, onde acreditava que encontraria cardumes imensos e riquezas escondidas. Seus companheiros Lucas, Nando e Jair não compartilhavam do mesmo entusiasmo. Lucas, um pescador experiente e supersticioso, murmurava preces ao longo da jornada, enquanto Nando, jovem e impressionável, se agarrava à esperança de um pagamento generoso. Jair, sempre cético, zombava dos rumores, chamando-os de besteiras de gente velha. Mas quando o barco cruzou as coordenadas temidas e o rádio começou a chiar sem motivo, até mesmo Jair se calou. O mar, antes agitado, agora parecia estranhamente imóvel, como se houvesse algo à espreita nas profundezas. No segundo dia, uma névoa densa se espalhou sobre as águas. O sol desapareceu atrás de nuvens cinzentas e a bússola girava sem controle. O sonar captava ruídos profundos e ritmados, algo semelhante a batidas cadenciadas de um tambor distante. Elias, com as mãos firmes no leme, tentava não demonstrar inquietação, mas sabia que o mar não se comportava assim sem motivo. Lucas apontou para o horizonte. Formas se moviam sob as ondas, acompanhando o barco. Silhuetas pálidas, translúcidas, que pareciam humanas, mas que não pertenciam mais a este mundo. Nando, apavorado, tentou registrar o fenômeno com seu celular, mas a tela ficou preta. Então, as luzes do barco piscaram violentamente e por um instante uma voz foi ouvida no rádio, rouca e arrastada, murmurando palavras em uma língua esquecida. Elias desligou o equipamento, tentando manter o controle da tripulação. Mas, a essa altura, todos sabiam que haviam cruzado um limite invisível e o mar estava apenas começando a reclamar sua dívida. Na madrugada do terceiro dia, algo começou a puxar as redes de pesca com uma força descomunal. Elias e Lucas correram para verificar, mas ao içar a rede, perceberam que não havia capturado peixes. O que subiu do fundo foi um amontoado de ossos humanos entrelaçados
em algas negras e viscosas, com fragmentos de roupas ainda grudados aos restos ressecados. Algumas das costelas pareciam ter sido mordidas, como se algo houvesse se alimentado delas. Jair recuou, finalmente sem palavras, enquanto Lucas caiu de joelhos rezando em desespero. Nando vomitou ao ver o crânio girando dentro da rede, os olhos vazios e as mandíbulas abertas em um grito silencioso. Antes que pudessem reagir, uma corrente fria subiu do mar e uma mão pálida, de dedos alongados e inchados pela água, segurou o casco do barco. Elias pegou um facão e golpeou com força, mas a lâmina atravessou a carne sem resistência, como se cortasse apenas a água. O ser recuou para as profundezas, deixando para trás um rastro de espuma esverdeada e um cheiro pútrido de decomposição. O barco começou a balançar sem controle, como se estivesse sendo sugado por algo abaixo. O sonar piscava códigos impossíveis de decifrar. Lucas, desesperado, tentou ajustar os motores, mas eles se recusavam a ligar. Foi então que olharam para a água e viram uma enorme fenda se abrindo no fundo do oceano, um abismo negro e pulsante, irradiando uma luz púrpura espectral. Dentro dela, seres se moviam, figuras humanoides de olhos vazios, olhando como marionetes submersas. Algumas usavam trapos antigos, outras pareciam apenas sombras sem forma definida. Jair correu para pegar um bote, mas o mar o agarrou primeiro. Uma onda de escuridão o envolveu e ele foi puxado violentamente para a água. Sua boca se abriu para gritar, mas seu corpo começou a se dissolver antes mesmo de afundar, como se absorvido por algo maior do que o próprio oceano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elias tentou segurar Nando, que tremia incontrolavelmente, enquanto Lucas apertava um crucifixo contra o peito, murmurando que aquilo não era um lugar para os vivos. De repente, a superfície da água se esticou como se fosse um véu e uma forma colossal começou a emergir. Uma criatura titânica, de carne esbranquiçada e retorcida, com uma boca que não tinha fim e olhos que eram apenas poços de escuridão líquida. Seu corpo parecia fundido ao próprio oceano, como se o abismo fosse parte dele. O mar de ferro rangiu, tremendo como se o casco fosse se partir ao meio. O ser não emitia som, mas suas palavras surgiam dentro das mentes dos que ainda estavam a bordo. Vocês não deveriam ter vindo. O ar ficou pesado. Elias, Lucas e Nando sentiram os pulmões queimarem, como se o oxigênio estivesse sendo drenado. Os olhos da criatura se multiplicavam, preenchendo o horizonte.
até que não houvesse mais distinção entre céu e mar. Apenas um infinito de trevas pulsantes que os observava como insectos presos no vidro de um aquário. O barco começou a afundar sem tocar na água, sugado pelo vazio que crescia ao redor. Elias tentou segurar Nando, mas o jovem já não estava mais lá. Seu rosto havia se distorcido em algo inumano, seus olhos vazios brilhando com a mesma luz púrpura da fenda. Ele abriu a boca e o que saiu não foi um grito, mas um cântico gorgolejante, semelhante ao ruído do rádio antes de falhar. Lucas foi o próximo. Suas mãos tentaram agarrar os convés, mas seu corpo começou a desintegrar em espuma e sombra, dissolvendo-se até que apenas sua voz restasse no vento. Elias, o último sobrevivente, encarou o abismo e aceitou seu destino. Quando o mar de ferro finalmente desapareceu, o oceano se fechou e o mar ficou calmo novamente. Na costa de Paranaguá, os pescadores velhos baixaram a cabeça ao ver que o barco nunca retornava. Eles sabiam, o mar havia cobrado sua dívida e as profundezas proibidas permaneceriam em silêncio até a próxima vítima.